Olá, já estou de volta e a Embrapa desenvolveu a primeira cenoura híbrida de verão, resistente à queima das folhas, principal doença que ataca as lavouras de cenoura. A resistência faz a nova cenoura chegar ao fim do ciclo de produção sem nenhum controle químico para doenças foliares. Vamos conferir na reportagem da Embrapa. Primeiro híbrido desenvolvido por uma empresa pública, a cultivar de cenoura BRS Carmela é mais uma opção de cultivo de verão. É indicada para semeadura entre outubro e março nas principais regiões produtoras, sendo que no Nordeste pode ser plantada o ano todo. Os híbridos de verão são materiais diferenciados e responsáveis por incrementar a produtividade de raízes mais desejadas pelo mercado. Resistente à queima das folhas, a BRS Carmela chega ao fim do ciclo de produção sem a necessidade de controle químico, o que contribui para a sustentabilidade ambiental e gera economia ao produtor. Tem como principal característica a elevada resistência à queima das folhas, podendo chegar a concluir o ciclo sem nenhuma necessidade de aplicação de nenhum produto para controle dessa doença. Ele também é tolerante aos nematóides das galhas e possui uma padronização de raiz que atende ao mercado consumidor. São raízes alaranjadas, cilíndricas, com comprimento variando entre 16 a 22, diâmetro de 3 centímetros, e que atende à necessidade do mercado consumidor. A obtenção da BRS Carmela foi possível depois de quase 13 anos de pesquisa. Há no mercado outras cultivares de verão, mas nenhuma resistente à queima das folhas. A BRS Carmela é resultado de uma parceria entre a Embrapa e a empresa Isla Sementes, que teve papel fundamental na etapa final da pesquisa. Nós fazíamos a parte inicial, a parte de desenvolvimento de linhagens, a avaliação dos híbridos em condições aqui de Embrapa Hortaliças. Depois esses híbridos pré-selecionados foram repassados para a empresa parceira, eles fizeram um trabalho de desenvolvimento desse material, avaliação junto à cadeia produtiva, e depois fizeram o trabalho também trabalho final de purificação das linhagens no sul, testaram os campos de produção, viram que era viável e lançaram, e esse material já está sendo comercializado por essa empresa. Com rendimento produtivo de 60 toneladas por hectare, a BRS Carmela garante uma produção bastante alta, considerando as condições adversas do período de verão, de muito calor e chuvas intensas. Hoje se planta cenoura todo dia, se colhe todo dia, não existe sazonalidade de produção, e a maior parte do tempo os preços são acessíveis para o consumidor. E para os produtores é o que garante o fluxo de caixa. Então, todo dia ele está colhendo, todo dia ele está fazendo fluxo, e isso aí garante o fluxo e a continuidade dos trabalhos nas fazendas muitas vezes. Crise na produção do feijão. Considerado uma cultura arriscada, o feijão tem forte queda na produção. Está cada vez mais caro e também escasso, o que faz com que a tradicional dupla feijão com arroz corra o risco de desaparecer da mesa do brasileiro. Mas o programa Agricultura mostrou uma reportagem da TV Unesp de Bauru, São Paulo. Vamos então conferir? Feijão, alimento básico que, aos poucos, o brasileiro está perdendo o hábito de comer. De acordo com um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a partir de 2025, a maior parte da população deixará de consumi-lo de forma regular, ou seja, de 5 a 7 dias na semana. O alimento só vai estar no prato entre 1 e 4 vezes na semana. Entre os principais motivos, o preço é um dos destaques. Quem tem restaurante, por exemplo,
hoje se desdobra para garantir feijão aos clientes todos os dias. A gente tem que ter um jogo de cintura, né? Quando o preço abaixa um pouco, a gente aumenta um pouco o estoque, né? E aí quando o preço está um pouco alto, a gente vai dando uma limitada na compra. Nas empresas do setor de alimentos, a redução no consumo do feijão foi sentida principalmente a partir de 2016, quando houve uma quebra na safra do grão no Brasil por questões climáticas. No primeiro semestre de 2023, mais uma vez, o clima afetou a produção, que já é muito justa, ou seja, o que se colhe no campo é rapidamente consumido. Por isso, se falta produto, o preço sobe com a mesma velocidade. Esse ano, infelizmente, nós tivemos um período, primeiro trimestre, muito chuvoso, atrapalhou um pouco a colheita e fez com que o balanço entre demanda e oferta ficasse reduzido e, consequentemente, os preços sentiram, a cadeia sentiu essa falta de produto num determinado momento agora, que é referente a março e abril. E agora todos estão aguardando a safra a partir de maio para se reequilibrar os preços novamente e termos uns preços melhor e menor na gôndola a partir de maio. De acordo com dados da Conab, a área plantada de feijão no Brasil na safra 2022-2023 deverá ser de apenas 860 mil hectares, a menor marca desde o início da série histórica, em 1976. Para se ter uma ideia, esse número representa menos da metade da área plantada na década de 1980. Por isso, hoje, os produtores, para alcançarem uma boa produtividade com o feijão, precisam utilizar tecnologia e irrigação. É o que o Rogério tem feito desde 2015. Produtor rural na região de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, ele vai na contramão dos números nacionais. Começou com uma área de 50 hectares. Hoje, cultiva cerca de 400 hectares de feijão nas 2 safras anuais. A gente só planta feijão porque tem irrigação, entendeu? Senão não estaria plantando, tá? Porque é o que vai conseguir fazer com que você não tenha prejuízo. O sistema de irrigação tem monitoramento da quantidade de água presente no solo para que só funcione de acordo com a necessidade da planta. É o mesmo equipamento usado nas outras culturas semeadas na propriedade. O plantio de feijão também compartilha ainda ferramentas e maquinários utilizados, por exemplo, no cultivo da soja. Por isso, mesmo não sendo tão rentável quanto a própria soja ou mesmo o milho, o feijão vai ganhando espaço na rotação de culturas por conta da rapidez da safra, que leva 3 meses entre plantio e colheita. E também por trazer benefícios ao solo, que são importantes para as outras plantas. Ele facilita, por exemplo, a fixação do nitrogênio e produz grandes quantidades de aminoácidos que melhoram a qualidade da terra. A gente leva o conceito da rotação, tá certo? E de fazer 2 culturas e meia no ano, utilizando o feijão. Aqui nessa área a gente plantou milho, né, em agosto, colheu o milho agora em janeiro, entrou com feijão no início de fevereiro. A gente vai colher esse feijão no início de maio, e aí entra com o trigo, né? Aí depois do trigo vem soja e depois da soja vem milho, entendeu? Então assim, nesse período de um ano a gente vai fazer 3 culturas, e soja e milho vai fazer 2 culturas, e daí dá as 2 e meia. Porque se você for olhar a rentabilidade, né, você talvez não plantaria feijão, tá? Então, o risco é muito grande, né, também do feijão. Então, além da rentabilidade ser menor hoje do que soja, né, e talvez até de milho também menor, tem a questão também do feijão realmente ele ter o risco, né, iminente ali sempre, né, de pragas e doenças, né. Então, ele é uma cultura de risco maior e mais sensível também a um sol muito forte, né? A produção de feijão no Brasil passou de 3,6 milhões de toneladas no ano em 2016 para cerca de 2,8 milhões de toneladas na atual safra. Por isso, produtores rurais que apostam na cultura, como o Rogério, são tão importantes para o bem de toda a cadeia produtiva e para evitar que o alimento continue sumindo do prato do brasileiro. Eu ainda acredito muito nos produtores do nosso país. Eu acho que como rotação de cultura, como área de abertura,
E mesmo aqueles que são plantadores de feijão mesmo, eles sabem que o feijão bem trabalhado, bem conduzido, ele tem remuneração, ele remunera o produtor. Então eu acredito que mesmo a oferta e demanda sendo muito restrita, eu acredito muito na continuidade do feijão para os próximos anos e com preços ajustáveis, tanto para consumo quanto para o produtor. E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. Com o objetivo de combater o trânsito irregular de alho, cebola, agrotóxicos bovinos, produtos de origem animal e demais produtos e insumos agropecuários, o Ministério da Agricultura e Pecuária realizou, em conjunto com agências estaduais e federais, uma mega operação nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A 35ª Operação Ronda do Agro, do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais, a Vigifronteira, apreendeu 90 toneladas de produtos de origem vegetal, incluindo alhos e cebolas, além de mais de 2,5 toneladas de produtos de origem animal, cerca de 30 mil litros de bebidas contrabandeadas e clandestinas, 900 litros de agrotóxicos, 22 unidades de produtos veterinários e 37 bovinos em situação irregular. Ao todo, foram emitidos 9 autos de infração, 10 termos de apreensão e 14 termos de inspeção e fiscalização, que resultaram em um prejuízo aos infratores de aproximadamente 6 milhões de reais em multas e apreensões. Também foram realizadas 4 prisões em flagrante e 3 conduções para a Delegacia de Polícia para investigação de atividades ilícitas relacionadas ao crime de contrabando. A ação de fiscalização ocorreu nos municípios de Foz do Iguaçu, Santo Antônio do Sudoeste, Barracão, Capanema, Flor da Serra do Sul, São Borja, Porto Xavier, Horizontina, também teve Porto Vera e Dionísio Cerqueira, e São Miguel do Oeste, Cacoal. O estado de Mato Grosso tem 51% de áreas suprimidas, ou seja, abertas na Amazônia Legal, com autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. No primeiro trimestre de 2023, o percentual representa um salto na legalidade, que antes de 2019 era de aproximadamente 5% em Mato Grosso. Isto significa que a maioria do desmatamento seguiu os critérios legais que determinam apenas 20% da área do bioma amazônico e passível de abertura, enquanto 80% deve ser preservado como reserva legal. Fatores como o aumento da eficiência do licenciamento da SEMA e intensa fiscalização e responsabilização de quem realiza atividade ilegal permitiram o aumento da procura pela legalidade no campo. As áreas abertas somam mais de 200 quilômetros. O levantamento cruzou os alertas de desmatamento da plataforma de monitoramento da cobertura vegetal do estado de Mato Grosso, com as autorizações de desmatamento e manejo florestal. O relatório do primeiro trimestre foi elaborado pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental. O Estado tem agido com firmeza no combate ao desmatamento e crimes ambientais, com operações em campo, fiscalizações por imagens de satélite e aplicação de multas nas regiões, com foco nos municípios que mais desmatam ilegalmente. Já foram aplicados 227 milhões em multas ambientais no primeiro trimestre de 2023. A partir do dia 8 de maio, o pecuarista que não atualizar o estoque de rebanho junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, INDEA, ficará impedido de emitir a guia de trânsito de animal obrigatória para a movimentação de animais dentro de Mato Grosso ou para outro estado, exceto se os animais estiverem indo para o abate. A emissão do documento oficial para o trânsito estadual e interestadual de animais para qualquer finalidade, recria, engorda, reprodução, exposição, leilão, esporte e outros, só será permitida após a comunicação de estoque do rebanho ao INDEA.
além da impossibilidade da emissão da GTA. O pecuarista que não fizer a atualização do estoque de rebanho entre o dia 1º e 31 de maio poderá receber multa de 27 unidades padrão fiscal, que na cotação atual chega ao valor de R$ 6.000. Além da atualização de estoque de bovinos, os produtores rurais que possuem outras espécies como búfalos, cabras, ovelhas, suínos, cavalos, jumentos, mulas, galinhas, abelhas e peixes também precisarão fazer a comunicação da quantidade de animais da sua propriedade junto ao INDEA. No caso das abelhas, o apicultor precisa informar o número de colmeias na propriedade. E agora o nosso Agro vai para mais um intervalo, mas não sai daí. Na volta tem entrevista especial no nosso quadro Papo com Café.